Saúde, estamos de volta. Nosso Saúde e Bem-Estar está falando sobre as práticas integrativas do SUS. São 29 práticas e a gente está discutindo aqui com o Dr. Bernardo Ramos, presidente, vice-presidente do IPSENG e ortopedista pediátrico da Rede Mater Dei. A gente está discutindo essa questão da viabilidade dessas práticas, né, doutor? A conversa está bastante informativa, né? Um componente aí, doutor, vamos falar sobre isso, o componente da fé, porque se a gente fala de meditação, se a gente fala de hipnoterapia, se a gente fala de imposição de mãos, da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, da musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, a famosa ozonioterapia está aqui também, das plantas medicinais, a fitoterapia, o reiki, reflexoterapia, a gente tem um componente da fé em tudo isso aqui. Perfeito. Eu acho que a fé é uma coisa assim que cabe total discussão, inclusive porque é comprovado cientificamente que pacientes que têm fé no tratamento, que acreditam realmente naquilo que está sendo feito, têm um incremento inclusive de imunidade, né? Nós estamos falando de uma relação direta com a imunidade. Então, diversos tratamentos que passam por aí vão ter algum tipo de convergência quando a gente fala de fé e um tratamento devido. Então, acho que acreditar no que a gente está fazendo, isso vale até de forma maior, Fernando, até para toda a equipe multidisciplinar. Eu acho que trazer o paciente para dentro do problema é extremamente relevante, sabe? Sim. Quando o paciente sente confiança naquela equipe, quando ele entende que está todo mundo querendo ajudar, que tem um lado humano, como eu tenho frisado em todos os blocos, todas as passagens que a gente fala, eu falo disso. Quando o paciente acredita no grupo, já é uma coisa que traz um benefício muito importante para ele. Eu tenho um grande amigo, o doutor Antônio Buzaide, doutor Roberto Calil também, um cardiologista, outro oncologista. Eles têm especialidades diferentes, mas opinião muito parecida quando eles falam sobre fé. Eles são, assim, categóricos em afirmar que é muito mais fácil tratar de um paciente que tenha fé do que tratar um paciente que não tem fé alguma. Perfeito. E, inclusive, isso é importante até para a gente diferenciar, porque senão fica depois uma preocupação com religião. Não, nós não estamos falando nem de religião especificamente, né, Fernando? Fé? Nós estamos falando da fé mesmo. Então, o paciente que acredita que vai melhorar, que vai realmente ter um efeito, aquele tipo de tratamento nele, isso realmente traz o paciente para dentro do grupo. O paciente tem que ser parte, ele é o foco, né? Então ele tem que ser a parte principal do tratamento e ele tem que estar com a gente. Então aquilo que a gente chama dentro da medicina de relação médico-paciente, uma boa relação médico-paciente, ela é extremamente importante. Quando você acredita que está sendo bem acompanhado, funciona quase, vou trazer um exemplo para vocês, de sensação de segurança. Quando você está num lugar e tem a sensação de que está seguro. É a mesma coisa quando você está num lugar e tem a sensação de estar sendo bem tratado. Eu acho que isso é extremamente relevante para o nosso paciente. Quando ele acredita que vai funcionar, quando ele põe as fichas dele que vai funcionar, eu acho que isso já é um ponto relevante em qualquer tratamento, de qualquer doença. Mas volto a dizer, com toda certeza para a gente incluir dentro do SUS, a gente tem que ter a tranquilidade de que, além da fé, que já é comprovado, nós temos que ter as comprovações devidas. E é muito importante quando a gente fala de fé, a gente falar do efeito placebo, que tem, aí sim, uma comprovação científica que chega a assustar até os próprios médicos, né, doutor? Existe sim o efeito placebo. Para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, é quando, teoricamente, você toma uma medicação que não é medicação específica para aquele problema e realmente você, sim, se sente resolvido e se sente bem, uma sensação de melhora, uma sensação de algum acréscimo, de alguma soma naquele tipo de tratamento que você fez em relação ao seu problema. Então, isso acontece. Inclusive nos estudos, nos grandes estudos se faz, se tem uma percepção de que alguns casos realmente seja um efeito placebo, que é o efeito do paciente que tomou, no caso, um MM e achou que estava tomando um remédio e teve um sentimento de melhora. Ele teve uma sensação de que ele melhorou, apesar de não ter tomado um medicamento real, ter tomado uma substância inócua que não teria nenhum efeito adverso para ele. E é interessante, eu falei que assusta os médicos, porque o próprio médico, o duplo cego, o médico também não sabe, né? É uma experiência feita com a participação do médico e o paciente que observa os dois quadros, né? O estudo duplo cego é o estudo que a gente tem mais rigoroso, né, que a gente está citando, é um estudo que tudo é feito com total isenção, ou seja, tem várias etapas para deixar extremamente neutro aquele tipo de estudo, para que a gente evite interferências, né, que o ser humano é natural, que ele interfira de alguma forma, mesmo que sem querer, e para isso, então, as pessoas não sabem, nem o paciente sabe o que está sendo feito com ele, nem o médico sabe o que está sendo feito com ele, muitas vezes nem a terceira etapa sabe o que está acontecendo de fato, e somente
a pessoa X consegue ter acesso a todos esses dados para evitar qualquer tipo de interferência e qualquer tipo de efeito adverso que fuja do controle e que traga um viés para aquele estudo, um viés que não é desejável, porque a gente quer tentar tirar uma conclusão um pouco mais definitiva. E se a gente enviesar com qualquer resultado falso positivo ou falso negativo, a gente pode, teoricamente, interferir no resultado. Dentro dessa lista dos 29 itens aqui, a gente tem a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura. É uma abordagem milenar, já usada, inclusive no sistema de saúde público chinês também. E a gente tem coisas novas também. Essa multiplicidade acaba atrapalhando uma avaliação mais concisa da lista, doutor? Eu acho que a gente tem que entender, de uma forma ampla, até como a gente estava conversando também nos bastidores, esses procedimentos, a própria medicina chinesa e assim por diante. Nós temos técnicas milenares, que vêm antes, inclusive, da própria medicina, e que já tratavam dos pacientes naquele momento, né? E a gente tem que entender, às vezes, o mecanismo fisiológico, por que acontece aquilo. Vamos colocar uma coisa tradicional, já deve ter escutado falar, Fernando, escalda-pés para resolver cefaleia, dor de cabeça. Tem um sentido fisiológico naquilo. Você coloca uma água quente nos pés do paciente, você tem uma drenagem maior de sangue para aquela região, teoricamente a chance de você diminuir a dor de cabeça, que é um volume aumentado de sangue ali, pode acontecer. Então, ou seja, uma prática anterior, que não é uma prática científica, é uma prática, entre aspas, de milenares aí, e que realmente pode ter um efeito real. Hoje, se existe a Novalgina, ou, desculpa citar o nome inclusive, ou qualquer outro analgésico e antitérmico, que pode resolver tanto uma dor de cabeça quanto uma dor como a febre, qualquer um dos dois itens. E aí, a gente precisa desprezar o outro? Não, muitas vezes a dor de cabeça é resistente, por que a gente não pode usar, às vezes, um outro método que ajude? Mas tem que ter um sentido, e são coisas simples, né? Coisas do nosso dia a dia. Daí, entrar para dentro do sistema de saúde, a gente tem que ter um cuidado maior, para a gente não correr o risco, como eu citei, de em vez de ajudar, atrapalhar o nosso paciente. Exatamente, porque são coisas muito variadas, né? Imposição de mãos, por exemplo, mas o que o senhor está dizendo me lembra, por exemplo, de um ato muito simples de respirar para acalmar, para oxigenar o cérebro, ou seja, algumas respostas estão na própria natureza, na nossa própria natureza, né? Como eu falei, eu adoro, eu gosto demais quando eu penso em tudo, assim, quando eu vou discutir até outras questões que fogem da parte de saúde, eu olho muito a natureza, olho muito os bichos, vejo como funciona naquele âmbito ali, para eu entender como a gente, teoricamente, está agindo errado às vezes, ou certo, mas que é o nosso lado humano, que às vezes muda um pouquinho do restante. E sem dúvida alguma, outro exemplo que você deu é extremamente importante, essa respiração anterior, ela é importantíssima, funciona em vários esportes de alto impacto, inclusive, como você, teoricamente, precisa de um pouco mais de tranquilidade, às vezes de baixar, controlar um pouco o seu respiratório, o seu cardíaco, isso pode ser extremamente eficiente, atirador e assim por diante. Então, nós temos várias áreas que medidas simples do dia a dia que a gente pode fazer ajudam demais no resultado final. Então, tudo que vem para somar, eu acho que é benéfico. A gente só tem que ter a certeza de que aquilo realmente funciona, para que a pessoa faça, acredite e esteja na direção correta. Bom, agora, outra coisa que funciona também, a própria água, né? Funciona muito. Os convidados, quando vêm aqui, gostam de tomar água antes do quadro, mito ou verdade, doutor? É sempre bom. Água é bom, principalmente antes do mito ou verdade. Preparado? Preparado. Vamos lá? Então vamos. O quadro é Mito ou Verdade, hoje fala sobre o SUS, fala sobre práticas integrativas, mas basicamente falamos sobre o trabalho do SUS como um todo. Temos aqui o Dr. Bernardo Ramos, vice-presidente do IPSENG, ortopedista pediátrico da rede Mater Dei. São 10 questões, doutor, e o senhor fale, por favor, dentro da sua visão de gestor de um hospital público, como é que o senhor entende o papel do SUS e o que o senhor considera ser um mito ou ser verdade, tá bom? A primeira questão é, mito ou verdade que o SUS é 100% gratuito para os cidadãos brasileiros? Vamos lá, a resposta precisa ser pontual, mas eu vou falar o seguinte, não, ele não é gratuito porque, teoricamente, ele é vindo do dinheiro do pagador de impostos. Todos nós pagamos o SUS, mas ele, teoricamente, é um sistema garantido pela Constituição, onde todo brasileiro tem 100% de acesso à saúde. Universal, quando a gente fala todo brasileiro, e integral. Todos os tratamentos que estiverem no rol do SUS, eles são disponibilizados de forma gratuita, entre aspas, como eu falei, para o brasileiro. E os estrangeiros? Os estrangeiros, teoricamente, podem se utilizar do SUS, mas eles vão ter algumas dificuldades burocráticas num primeiro momento. Mas acaba que sim, todos os pacientes que estiverem no cenário brasileiro acabam podendo ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
A outra questão é essa, é mito ou verdade que o controle da pandemia do coronavírus salientou a importância do Sistema Único de Saúde na nossa vida e na nossa sociedade? Acredito que seja verdade, sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma população carente, de uma população extremamente diversificada, de áreas geográficas das mais variadas também. Se a gente for citar propriamente Minas Gerais, nós temos praticamente um Brasil inteiro dentro de Minas Gerais, nós temos regiões extremamente ricas, extremamente pobres, dificuldades de acesso e, como eu falei, o SUS tem várias qualidades extremamente relevantes e importantes. A delas que eu cito para a pandemia, que eu acho que foi talvez a mais importante no cenário global, se a gente for comparar até com outros países, chama-se capilaridade. A capacidade da gente sair com uma vacina lá do governo federal, de Brasília ou de onde quer que seja que estava essa vacina e vir lá para o interior de Minas Gerais, ou para o interior lá do Nordeste, ou para o interior lá do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, essa capilaridade que o SUS tem, ela é extremamente importante e foi extremamente eficiente, por exemplo, no cenário pandêmico nosso. Então, tem várias características extremamente relevantes. E quando a gente fala desses extremos, desse estado continental que nós temos, né, Minas Gerais, dentro de um país continental, a gente pode até imaginar que estejam faltando médicos lá no Vale do Jequitinhonha, no extremo norte de Minas, mas também no Brasil, na região da Amazônia, no Nordeste, em alguns lugares. Não é que falte médico, né? Está faltando condição para esses médicos estarem lá, né, doutor? Perfeito, Fernando. Acho que essa foi uma das colocações mais importantes que você trouxe para o nosso bate-papo aqui. Eu acho que não é nem só para o médico, é exatamente para a equipe multidisciplinar ir atender nos lugares. A gente tem hoje uma quantidade de médicos per capita extremamente satisfatório em termos de nível mundial, acima de diversos países desenvolvidos, mas a gente tem uma péssima distribuição de profissionais ao redor dessa área geográfica extensa que a gente tem. E quando a gente está falando nesse cenário, nós estamos falando não somente de médicos, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de nutricionistas, de psicólogos. E como a gente falou que o tratamento é multidisciplinar, nós temos que pensar de forma global e levar esses profissionais para as áreas mais remotas, de uma forma que tenha que ser uma forma que realmente fixe esse profissional lá. Hoje a gente percebe que alguns profissionais, quando são recém-formados, vão para aquelas cidades, acabam tendo um período, às vezes pequeno, curto, de 2, 3, 4 anos e voltam, às vezes, para a capital, sem, às vezes, se fixar naquela região. E muitas vezes, se tivesse fixado, seria um grande ganho para o nosso paciente, um grande ganho para o nosso sistema de saúde. Então, realmente, profissionais de saúde, médicos, por exemplo, que é o que eu tenho conhecimento de 100% de causa, não faltam no país. Falta uma boa distribuição. Faça com que eles realmente se capilarizem para o interior. Se a gente tivesse, teoricamente, bolsões que segurassem os problemas de saúde mais no interior, mais de forma geográfica, em grandes macro-regiões, a gente teria menos problemas de filas e, às vezes, até um lado desumano nos atendimentos das capitais. Então, a sua frase, para mim, foi extremamente relevante. Nós temos vários médicos competentes, uma classe extremamente desvalorizada, mas que devia ser muito valorizada em nível mundial, porque o mundo reconhece o médico brasileiro, o mundo reconhece a saúde brasileira de uma forma geral, mas temos as dificuldades geográficas que a gente precisa tentar resolver. Levar os profissionais para onde os doentes estão e não fazer a carroterapia, que a gente costuma falar, né? Que é trazer pacientes, por exemplo, em Minas Gerais, Junaí, 8, 10 horas de trânsito até chegar aqui, de estrada, até chegar em Belo Horizonte para serem tratados. Isso não pode ser humano, isso não pode ser aceito em situação alguma. Então, essa é uma questão complexa, né? Porque se a gente vê perto da Santa Casa, se a gente vê perto lá do Ipseng, uma ambulância de Unai, uma ambulância de Coromandel, tem alguma coisa errada, salvo casos gravíssimos, mas tem algum problema ali nesse fluxo que está fazendo com que o paciente venha aqui. Curioso também, em São Paulo, eu moro próximo à Avenida Paulista, bem perto do Hospital das Clínicas, e eu sempre reparo a quantidade imensa de ambulâncias de Minas Gerais que existe lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ou seja, está faltando uma retenção do paciente aqui, doutor. É isso aí. Quando a gente fala da dificuldade, é real, é muito real, Fernando. A gente precisa de realmente pensar num plano de regionalização. Ele vem sendo trabalhado há algum tempo. A gente precisa torná-lo o quanto mais célere e eficiente possível, o mais rápido, porque realmente nós estamos falando de, primeiro, é mais humano e, segundo, é até mais econômico. Então, é literalmente levar para os pacientes a saúde onde eles estão. Primeiro com a atenção primária, que a gente já citou aqui, que talvez seja o ponto crucial da saúde, que é a chavinha que tem que virar no Brasil, que é a gente prevenir, tratar diabetes, hipertensão, nefropatias, qualquer outro tipo de doença antes delas chegarem nos níveis hospitalares, prolongar a vida dos pacientes e prolongar principalmente a qualidade de vida. O paciente vai ter uma sensação de bem-estar por muito mais tempo.
e somente quando ele realmente estiver na situação extrema ele vai precisar do hospital. E principalmente que se ele precisar de um hospital, ele possa ser atendido na própria região onde ele reside. E não estou falando na própria cidade não, porque a gente não vai ter hospitais em todas as cidades. Só Minas Gerais nós estamos falando de 853 municípios. Nós não precisamos de ter 853 hospitais. Mas se a gente tiver hospitais nos locais corretos e uma assistência primária muito importante, a gente consegue com toda certeza diminuir a necessidade hospitalar e atender uma região inteira com menos hospitais. Então, ou seja, é um contexto de entender a saúde de uma maneira um pouco diferente do que ela é vista hoje, Fernando. E a gente vai diminuir esse número de ambulâncias, seja na capital do próprio estado, seja nas capitais vizinhas, que é uma realidade. Você chegar hoje num centro na área de saúde, ali na área do Hospital das Clínicas, do João 23, dos hospitais, do próprio Ipseng, da Santa Casa, dia de semana, são diversos ônibus, vans e outros tipos de transporte do interior que chegam para serem atendidos aqui. Por que essas pessoas não podem ser atendidas, na sua grande maioria, na sua própria macro-região, perto da sua cidade de origem, de forma mais humana, de forma mais econômica, de forma mais tudo? A gente tem que falar de tudo junto. Então, ou seja, isso é fazer gestão de um sistema de saúde. Literalmente trazer todos esses vieses para uma discussão ampla, entender e resolver. Porque também não é só falar, a gente tem que dar a solução. Né? Trazer o problema é simples, a solução às vezes não é tão simples quanto parece. Mas de verdade, eu acredito realmente que um dia nós ainda vamos ver o SUS funcionando de maneira muito mais redonda, muito mais azeitado, para que a gente tenha o paciente sendo atendido onde ele merece, que é na própria residência, perto dela, né, na região que ele está, com muito mais qualidade. E é muito importante também as políticas públicas que tratam a saúde, a qualidade de vida, de forma a conscientizar o cidadão que ele precisa ter uma alimentação mais tranquila, balanceada, fazer atividade física, tomar água regularmente, ter bons pensamentos, não só porque faz bem para ele, não é algo que é individualizado, pelo contrário, é globalizado, porque assim, ele tratando melhor dele, ele vai ter mais condição de não ocupar um leito que poderia ser usado de forma mais eficiente, né, doutor? Eu acho que essa conscientização, ela parte também da individualidade, né? Com toda certeza. Eu acho que o indivíduo no Brasil precisa entender a importância dele cuidar da própria saúde, sabe? Quanto mais ele entender isso, a repercussão global, que nem você citou, é relevante. Ele sabendo como alimentar, o que deve fazer e tendo a liberdade de fazer suas escolhas, sabendo das repercussões que ela tem também, né? Acho que uma frase que eu gosto muito também, Fernando, é liberdade com responsabilidade, sabe? Eu acho que todo mundo tem total liberdade, mas tem que ter a responsabilidade dos próprios atos e assumir as consequências. A gente sabendo que se a gente pode, entre aspas, tomar os cuidados devidos com a atividade física, com a alimentação e prevenir uma doença, não tenho dúvida, gente, é muito melhor. Só a gente conviver e entrar dentro do hospital, que você sabe o quão sofridos são situações específicas que podiam ter sido evitadas. Então, tenham muita atenção, isso vale até para outros aspectos, trânsito, direção, álcool e tudo mais. Acho que a gente tem vários aspectos aí que a gente pode discutir aqui eternamente, que se as pessoas tiverem responsabilidade individual, com certeza vai somar muito no quesito saúde, no quesito SUS. Vamos para outra questão, então. É mito ou verdade, doutor Bernardo, que a vigilância sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde? Sim, é verdade. A vigilância sanitária ela está dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos uma visa estadual, nós temos uma visa federal, nós temos uma visa municipal, estadual. Então, ou seja, nós temos em todos os entes, né, União, Estado e município, nós temos as vigilâncias sanitárias. E elas são responsáveis por fiscalizar todo um contexto, né? Cada uma com as suas responsabilidades, com a sua amplitude de ações, mas todas elas extremamente importantes e relevantes no nosso dia a dia. A outra questão é essa, é mito ou verdade, doutor Bernardo, vice-presidente do Ipseng, ortopedista pediátrico da rede Mater Dei. Transplantes de órgãos salvam vidas, mas a fila é enorme e o processo acaba sendo ineficiente. Verdade. A gente tem realmente uma gama de transplantes possíveis, já comprovados que tem eficácia, tentativa de conseguirmos fazer o máximo de transplantes possíveis. Nós já estamos falando agora de transplante de membros, o que é extremamente tecnológico, se a gente for pensar no grau de dificuldade e de complexidade desses transplantes. Mas vamos falar dos transplantes mais corriqueiros que a gente tem com mais frequência, transplante hepático, renal, cardíaco e assim por diante, e que realmente salvam vidas. Mas a gente ainda tem uma dificuldade com as doações, tem uma dificuldade até logística, são problemas que a gente tem, inclusive, também aí pela questão geográfica, e dificuldade de comunicação. Acho que todo mundo que, por exemplo, tiver interesse em ser doador, eu sou doador e estimulo todo mundo a ser, porque a gente pode salvar uma vida, mesmo nos piores momentos da nossa própria, a gente autorizando os familiares, deixando a ciência de que realmente gostaria de ser doador, para que aumente esse número de órgãos disponíveis e a gente possa ajudar alguém a sobreviver. Então, isso fica um recado meu até pessoal, que eu acho que doar faz parte, se a gente já não tem mais opção pessoal própria, que a gente consiga ajudar alguém
que pode sobreviver com um órgão específico, seja do ente querido, seja até futuramente, inclusive, nosso mesmo. Interessante falar isso, que é um processo absurdamente democrático, muito bem desenvolvido por guerreiros da saúde, mas que, infelizmente, o gargalo está no número até de doadores, né, doutor? Isso nós temos o gargalo dos doadores, nós temos o gargalo, às vezes, da estrutura hospitalar, nós temos o gargalo da geografia, da distância que está um órgão, do tempo que ele demora para chegar. Por exemplo, os aviões do Estado hoje estão totalmente disponibilizados para isso, a MG Transplantes funciona muito bem, tem tentado utilizar o máximo de órgãos que realmente chegam, mas muitos deles, coitados, realmente é um desgaste grande e, às vezes, na hora que a gente vai tentar viabilizar o transplante, o órgão não está mais viável. Então, a gente às vezes tem as perdas naturais, a gente tem as perdas de não conseguir o acesso ao órgão, então a gente tem que lutar realmente para que essa informação chegue em você. Para que essa informação chegue em você, você se sensibilize e saiba que todo mundo pode salvar uma vida, inclusive a gente. A quinta questão, são 10. O mito ou verdade, a pílula que previne o HIV é distribuída gratuitamente pelo SUS aos grupos mais expostos aos riscos de infecção. Perfeito, só corrigindo, previne não, que trata. O HIV, ele tem um tratamento já extremamente eficaz, a gente até considera hoje o HIV, por muitos infectologistas, uma doença já cronificada. Por quê? Porque ele já deixou de matar como antigamente, no entanto, não deixa de ser preocupante, tá, gente? Vamos ter esse cuidado aí para a gente não banalizar uma doença que é extremamente relevante, mas hoje, com os medicamentos disponíveis, inclusive pelo nosso SUS, eu tenho certeza que a gente consegue uma qualidade de vida muito, muito boa para os pacientes HIV positivos e que nem desenvolvem, na verdade, a AIDS, né? Que é a doença, que é a síndrome pós-HIV. Então, assim, vamos levar esse conhecimento para todos, porque é extremamente relevante também. Se souberem de alguém que está nessa condição, que está nessa situação, deixe-os um pouco mais tranquilos, um pouco mais confortáveis, para eles procurarem realmente o atendimento no SUS, porque é uma das áreas do SUS extremamente competentes e extremamente resolutivas. Resolutivas no sentido de dar assistência que precisa, de ter um tratamento devido para que aquele paciente tenha qualidade de vida. Mito ou verdade, doutor Bernardo, que a vacina do HPV é aplicada gratuitamente pelo SUS? É verdade. A vacina do HPV agora já está, teoricamente, no nosso rol obrigatório e a gente consegue aplicá-la. Eu só vou deixar um questionamento aqui, porque estava em trâmite se realmente ela já estava oficialmente pelo SUS, mas eu acredito que sim. Acredito que ela esteja já incluída nas nossas vacinas rotineiras. E, gente, lembrando, hein, vacina é sempre importante. Vacina é a melhor prevenção que a gente pode ter. Vacinar é prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Não esqueça disso nunca, hein? Se é complicado tratar, né? Então é melhor, muito melhor, remediar, como o doutor está dizendo. Sem dúvida alguma. Mito ou verdade, doutor, que o SUS necessita da rede privada, a rede complementar, e recebe suporte dela? Sem dúvida. A gente, que nem eu falei, tem um crescimento que ele funciona com diversas variáveis, né, da rede suplementar. A rede suplementar, quando a gente fala, é a rede particular, né, que envolve diversos hospitais, e esses hospitais, com toda certeza, absorvem muitos doentes, que se a rede privada não existisse, eles teriam que ir para o nosso sistema único. Então, é o que ainda nos permite esse padrão de atendimento que a gente tem no SUS. Então, se a gente não tivesse a rede suplementar, a sobrecarga no sistema único seria muito maior. Então, ele é de suma importância, ele é uma rede que, teoricamente, complementa o SUS de uma maneira extremamente relevante. Aqui em Minas, nós temos um volume significativo. Vamos falar especificamente do próprio IPSENG, que é onde eu trabalho, que é o convênio dos servidores públicos do governo de Minas Gerais. Nós estamos falando de aproximadamente 900 mil vidas. São 900 mil vidas que eu estou, teoricamente, deixando o SUS aliviado, tirando a pressão do SUS. Então, isso realmente ajuda bastante a quem só tem o SUS para auxiliar no quesito saúde. É mito ou verdade que o SUS não faz cirurgias eletivas? É mito. O SUS faz cirurgias eletivas de todos os tipos, de todas as complexidades. É claro que, como a gente falou, todo incremento de tecnologia ele passa por um crivo, ele passa por uma definição se é efetivo ou não. Então, existem alguns procedimentos que podem ainda não estar incorporados ao SUS. Isso funciona, inclusive, também para a rede suplementar, que é a rede privada. Tem um tempo até que se comprove a efetividade daquele tipo de procedimento e aí ele possa ser realizado, seja pelo SUS, seja pelo suplementar, mas toda cirurgia, de um modo geral, ela vai ser autorizada e vai ser realizada pelo SUS, em qualquer tipo de complexidade, seja das mais simples, como uma retirada de uma simples pinta, até mesmo um transplante. Então, todas elas são cobertas pelo Sistema Único de Saúde. O SUS é integral, tá? Ele cobre tudo, combinado? Mito ou verdade, as cirurgias agendadas pelo SUS costumam atrasar muito? Verdade. Isso é verdade, e é verdade pelos diversos pontos que a gente colocou aqui. O SUS ele é gratuito do ponto de vista
diretamente para o beneficiário, ele não vai acertar nenhuma conta quando ele sai do hospital, mas é dinheiro público, é dinheiro do próprio paciente, né, do próprio beneficiário, e com isso a gente tem dificuldades de recursos financeiros, nós temos dificuldades de gestão, nós temos dificuldades de logística, nós temos dificuldade de volume, né? Por exemplo, vamos citar o exemplo da pandemia, eram diversos pacientes procurando o hospital no mesmo momento, então não existia espaço físico para os pacientes serem atendidos, então isso às vezes é uma dificuldade que atrapalha. No caso de cirurgias, existiu necessidade às vezes de cancelamento de cirurgias eletivas porque você tinha outras demandas mais urgentes, mais emergentes, então também atrasam as cirurgias. Nós temos filas por falta às vezes de algum profissional específico naquela região, naquele hospital, então ou seja, existem diversas dificuldades no SUS, que é um sistema, como a gente falou, que no papel é muito bom, mas que claro, na prática existem os seus gargalos, e nós temos que trabalhar enquanto gestores para ir resolvendo esses gargalos e tornando o quanto melhor esse sistema de saúde, que como o Fernando falou, é dos únicos mundiais. Com um país com essa população é o único, né? Exatamente. É o único. Não existe no mundo nenhum país com 200 milhões de habitantes que tenha um SUS. Doutor, vamos para a última agora, as práticas alternativas. Essa é boa. As práticas alternativas do SUS podem curar doenças sem o tratamento tradicional. Mito ou verdade? Mito. Vou colocar como mito porque nós estamos falando de uma forma bem geral. Então, não. Eu acredito que, assim, primeiro, se ela é alternativa, ela poderia ter virado oficial. Se quiser, pode falar em termos, viu? Pode ficar... Não, sim, vamos lá. Vamos ser bem claro para a gente entender. Quando a gente fala não, eu estou dizendo porque se ela teoricamente é alternativa, qual o motivo dela não ter sido ainda, entre aspas, comprovada se ela tem um resultado positivo? Então, a gente poderia simplesmente fazer uma prática alternativa e virar uma prática oficial. Né? É o que tem sido feito, inclusive. Quando se acha que tem alguma vantajosidade, que tem realmente um resultado positivo, ela entra para dentro do próprio sistema. Mas como a gente conversou, existem práticas gerais em termos de saúde, que não são literalmente hospitalares ou dentro de um posto de saúde, que podem ter benefícios, isso eu não tenho nenhuma dúvida. A gente conversou, por exemplo, do escalda-pés. O escalda-pés é uma prática totalmente alternativa, entre aspas, que tem um resultado para uma cefaleia. Mas isso é uma doença extremamente simples, que é um momento que você tem uma dor de cabeça e se resolve. Agora, não acreditem em milagres no sentido de pílulas como aquelas que a gente citou, pílula do câncer. Pílula do câncer, essas né? aí tem que ter um certo cuidado, a gente tem que trazer esse recado para vocês, porque assim, como eu falei, no mundo inteiro está se fazendo uma coisa. Claro que pode começar a ter algo diferente em algum lugar, e deve-se começar a ter algo diferente em algum lugar. É esperado isso, a ciência espera isso. Para começar alguma coisa tem que ter um início, tem que ter um princípio, tem que ter uma iniciativa. Mas depois, geralmente, quando a coisa realmente é eficaz, ela se alastra no mundo ainda mais tecnológico como o nosso, com o WhatsApp, manda uma mensagem lá para a China em questões de milésimos de segundos, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Então, entrando no mérito que a gente conversou, eu acho que é mito num sentido amplo de doenças conhecidas e, claro, em situações menos relevantes, menos significativas do ponto de vista risco de vida e assim por diante, claro que pode ter algum impacto positivo. Então, aí, no outro lado, seria verdade. Mas, de uma forma geral, ainda acredito no mito. Acho que se uma prática ela é alternativa, à medida que ela se comprova, ela vira uma prática oficial. Então, por isso que eu estou tomando esse cuidado de deixar bem claro o recado, para que todo mundo, inclusive das práticas alternativas, se é alternativo, vamos fazer a comprovação e vamos trazer oficialmente para dentro de uma rede. Nós temos rede pública, rede privada, todo mundo ansiando por, teoricamente, condições melhores. Mas só lembrando que essas práticas já estão disponíveis no SUS. Várias delas. Essas eu não estou nem discutindo, eu estou discutindo as que a gente considerou como alternativas formais. Sim, tá? sim. Até para que fique claro, para não receber crítica de quem já está no SUS. As 29 que eu citei aqui, essas já estão no hall de oferta do Sistema Único de Saúde. Doutor Bernardo Ramos, muito obrigado. Sucesso na jornada, no trabalho aí, difícil, mas recompensador pelas pequenas vitórias do dia a dia, né, doutor? Muito obrigado, Fernando. Acho que é isso, é uma luta rotineira e cotidiana que a gente não pode parar. A gente tem que buscar melhorar a gestão. Como eu falei, volto a repetir, às vezes a má gestão é tão ruim ou mais perversa do que a corrupção diretamente, porque o dinheiro vai embora em coisas que não são eficientes e eficazes ou que são desperdiçadas literalmente. E isso repercute, que nem eu falei, em menos consultas, menos cirurgias, menos prevenção. Isso é muito deletério para o nosso paciente. Deixo aqui meu recado que eu acredito na multidisciplinaridade, que a gente tem que trabalhar cada vez mais com diversos grupos, né? Não só dentro da saúde como fora deles, mas convido a todos que acreditam em práticas fora das padronizadas, que tragam elas para um oficial, para um contexto mais global, que deixem o paciente até mais seguro e, claro, nos deixe mais seguros enquanto gestores de estar colhendo essas práticas dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, dentro da medicina, dentro da saúde de uma forma bem ampla. Tá? Então esse é o meu recado oficial a todos e que o paciente tenha sempre um tratamento humano de quem quer que seja. Eu acho que nesse contexto que a gente vive hoje, né, pandemia, guerra, acho que não tem mais espaço para a gente não falar em humanidade. Então que todo mundo olhe com carinho
Não me levem a mal se eu falei alguma coisa que eu critiquei alguém aqui, porque as críticas são para construir, são críticas construtivas. Se realmente não tem eficácia comprovada, vamos torná-las eficazes e comprovadas. Obrigado. Valeu, doutor. Muito obrigado também pela sua companhia conosco até aqui. Continue aí seguindo a programação do nosso canal Viver Brasil. A gente fica por aqui, mas sempre volta por aqui. Até a próxima. Tchau.